Glória a Deus. Eu espero que você esteja usufruindo desse tempo de oração nesses 21 dias pelas famílias. Nós temos um presente da parte de Deus de poder separar isso. Eu creio que é uma oportunidade tremenda ao seu coração de você firmar esse valor no seu coração. Nós temos aí, esse mês, nós estamos trazendo uma série sobre a vida abençoada, que tem a ver, fala e trata sobre os princípios de finanças. Há 2 semanas eu falei, dando uma introdução, e na mensagem introdutória destaquei 4 pontos como 4 bases. Primeira base é que Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer, Ele gosta, Ele quer ver você bem-sucedido, né? Se eu perguntasse ali para o Sérgio, você quer ver teus filhos bem-sucedidos, voando? É isso, né? E quanto mais o nosso Pai Celeste, eu quero ver os meus filhos, assim o Werner, assim o Herman, o Agostinho, todos nós, né? E cada um poderia citar todos os pais aqui. Todos querem ver os seus filhos prosperando, indo bem, sendo bem. O nosso Pai muito mais quer ver, né? E nós precisamos entender isso, que Deus tem prazer em ver os seus filhos prosperar, e por isso Ele nos abençoa. Segunda coisa que nós vimos lá, que Deus abençoa a boa mordomia. Ele abençoa aquele que tem uma boa administração. E esse é um olhar que nós precisamos ter, que é uma nossa parte, que quando nós olhamos para as nossas finanças, ela precisa de uma boa administração, e a gente precisa ter entendimento em como ganha, também como gasta. Minha oração é que a bênção, o entendimento, a sabedoria de gerar riquezas, como é colocado lá, se não me engano em Deuteronômio 8, venha sobre a sua vida. Você tem a sabedoria em ganhar, mas o que adianta você ganhar bastante e não saber administrar, perder tudo, né? E pelo ralo. É importante saber ganhar, mas é importante saber administrar. E Deus, Ele trabalha assim, desde o pequeno até o maior. Ele vai trabalhando Ele olha para como a gente administra. E uma das boas orações que podemos fazer nesses dias é: Senhor, dá-nos a sabedoria da administração financeira, que aquilo que o Senhor nos dá na mão a gente consiga multiplicar. A terceira base que nós colocamos é que Deus usa as finanças para testar o nosso coração. Como nós vamos ver na próxima semana, há uma batalha espiritual ferrenha em nossas vidas, e nós precisamos nos posicionar. E o nosso coração, Deus tem um interesse imenso no nosso coração, porque quando Ele tem o seu coração, Ele tem tudo. O que Deus pede de nós é o nosso coração. Quando Ele diz lá em Provérbios: filho meu, filha minha, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, tenha prazer no meu jeito de ser e fazer as coisas. E Deus usa as finanças. Então Paulo, ele dá um testemunho sobre isso, né? Eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito. Em todas as coisas eu posso todas elas, porque eu fui treinado em viver bem em todas as coisas. Então quando está escasso, eu já fico orando: Senhor, me ajuda a aprender a lição que eu tenho aqui, para fazer bem feita essa lição na escassez, para que a abundância também possa chegar. Quando vem a abundância, a mesma coisa, eu preciso orar pela sabedoria, senão eu perco a oportunidade de multiplicar o que Deus tem dado na minha vida. O quarto ponto que nós tratamos é que Deus manifesta as suas bênçãos em quem pratica os seus princípios. A fé só é fé quando ela é praticada, quando ela é exercitada. Amanhã eu vou falar sobre coragem. A coragem só é coragem quando você toma uma atitude, quando você vai e implanta ou implementa o que Deus pede para você. Então Deus, Ele manifesta quando nós começamos a caminhar. Então às vezes não sabemos bem o que fazer, temos uma palavra, mas nós começamos a dar os primeiros passos, e aí Deus vai nos orientando, daí Ele pode guiar. Você já sabe, né, que o navio ele só pode ser guiado quando ele está no mar. No porto não adianta ficar lá no leme dele, né? O teu carro também não adianta brincar com ele dentro de casa, fazendo de conta que você está andando. Você tem que pôr ele na rua, e aí você está se movimentando. Ele é feito para isso. Então Deus se manifesta na prática dos seus princípios. Um ponto que ficou importante na primeira mensagem, e que eu creio que é importante por causa dos nossos 21 dias de oração, é que as finanças, elas são espirituais. Por isso que existe tanta batalha espiritual quando nós falamos sobre o dinheiro.
Nós já ouvimos às vezes vozes, já vem sentimentos confusos, às vezes somos atacados com dardos inflamados das trevas, contra a palavra de Deus, falando de experiências, de coisas do passado, tentando nos tirar o foco, tentando nos tirar a atenção da própria palavra de Deus. E é um presente que nós temos hoje de ter o Espírito Santo que nos dá o discernimento dos pensamentos que provêm de Deus e dos que não provêm dele, para discernir como nós precisamos nos colocar. Então as finanças, elas são espirituais, e o dinheiro, ele é um instrumento espiritual. Você vai ver isso hoje, que toda a palavra de Deus, ela foi, a reação do homem de Deus sempre foi com uma oferta. Então nós vamos trabalhar princípios espirituais para que você possa aplicar os seus conhecimentos de uma forma tranquila e segura na sua vida. Uma outra base que nós lançamos: nós não visamos a riqueza, ou ter muito dinheiro, ter muita coisa. O que nós visamos quando nós ministramos a palavra de Deus sobre as nossas vidas é o prosperar, é viver de forma boa, tranquila, tendo sustento, que você possa ir para a imersão profética, não ter dificuldade de pagar, chegar lá, dar uma oferta de R$500 ainda, depende da palavra que Deus vai dando para você, de você estar livre para viajar quando você tem uma oportunidade, Deus te chama para ir para outro lugar, para abençoar alguém, ou para ir para um congresso. Você, quando é chamado por Ele para um retiro, não fica lá, será que eu tenho dinheiro? Não. O prosperar de Deus na sua vida, para que as oportunidades que Deus lhe oferece, você possa emplacar todas elas, porque o dinheiro não é um freio na tua vida, mas é um acelerador que lhe ajuda a cumprir com a palavra de Deus. Visamos a prosperidade ou a bênção do Senhor que enriquece e não traz desgosto. A bênção do Senhor que enriquece e não te confunde, não te tira do propósito. A bênção do Senhor que vem trazendo riqueza na sua vida, para que o seu propósito ele se cumpra plenamente e abundantemente sobre a face da terra. Então, a nossa série Uma Vida Abençoada tem o objetivo de introduzir e firmar alguns princípios nas nossas vidas que venham a trazer todo esse mover. E hoje a pergunta-chave que eu quero compartilhar com você o tema é Deus em primeiro lugar. Se eu perguntasse aqui, pedisse para você levantar a mão e Deus é número 1 na sua vida, provavelmente 100% eu levantaria a mão. Agora, a pergunta-chave é: como você expressa que Deus é em primeiro lugar nas suas finanças? Qual é a atitude que você toma, que você mostra com clareza que o teu coração não está preso no dinheiro, mas o teu coração tem em primeiro lugar a Deus na sua vida e não o dinheiro? Qual é que é essa atitude? Eu quero te convidar a um passeio pelas Escrituras e ver alguns homens de Deus, mulheres de Deus, famílias que expressaram a sua atitude de ter a Deus em primeiro lugar nas suas vidas. E vamos começar lá em Gênesis, e depois nós adiantamos. Mas antes, você tem um ponto-chave nesse ponto, que é a porta para a sabedoria de Deus. Provérbios 1:7, você talvez já sabe de cor. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quando eu digo assim, não gosto de estudar, você diz, está louco? O ensino é o fundamento para o seu crescimento? O ensino é o fundamento para você ganhar autoridade? Como é que você pode dizer que o senhor não gosta de estudar? Ou que você não precisa da sabedoria? E ele diz ali, o temor do Senhor é o princípio do saber, ou é o princípio da sabedoria, é o começo da sabedoria. Então, em todas as áreas, e também na sabedoria financeira, na sabedoria de administração, eu preciso, em primeiro lugar, firmar esse valor na minha vida, o temor do Senhor. Tê-lo como uma base na minha vida, no meu caminhar. A sabedoria financeira do reino de Deus, que é loucura para a mente natural, começa a nos ser revelada quando o temor do Senhor está no nosso coração. E aí, quando eu entendo isso, a primeira coisa que eu preciso orar: Senhor, dá-me temor no Senhor, o temor do Senhor no meu coração. O temor, ele fala de um respeito profundo que se achega a quase ao medo.
guardar o seu coração com um cuidado todo especial. É como se eu dissesse para você: não tome dessa água aqui que você vai pegar Covid. Aí você já não toma dessa água, né? Mas não tem. Esses dias o temor foi apresentado, né? Não faça isso, cuida ali, não vai ali, tá. O medo, que é o negativo do temor, ele ajuda a entender um pouquinho o que é o temor. Eu não dou um passo sem ter clareza da parte de Deus do que Ele quer, como Ele pensa. Eu não vivo a vida conforme eu sou jogado para lá e para cá pelas coisas. O temor do Senhor fala desse respeito profundo, de uma valorização que coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. O temor do Senhor nos leva a honrá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. E a honra ao nosso Pai Celeste, ela surge, ela brota num processo de temor. Esses dias conversando com o Fernando, e nós estávamos falando sobre como a questão de liderança, e como os apacentadores precisam ser honrados pelas suas ovelhas, pelos seus discípulos. Se você não honra o seu apacentador, você não vai honrar Deus. Pode esquecer. É papo furado dizer: eu honro Deus, mas não honro aquele que você vê que está ali do teu lado, né? É que nem Deus diz assim: eu amo a Deus, mas não amo o teu próximo. É papo furado o meu, né? Sempre nas pessoas mais próximas nós demonstramos esses valores. E a honra, ela tem essa marca assim nos nossos relacionamentos. Quando eu entendo a honra, eu entendo o temor do Senhor, e quando eu entendo o temor do Senhor, eu entendo a honra. O John Bevere, ele tem 2 livros, né? Um ele fala sobre o temor do Senhor, é um livro só sobre isso. E ele tem um segundo livro que é chamado sobre o temor do Senhor, a honra e o temor do Senhor. 2 livros. E ele faz todo um estudo sobre isso, é muito interessante. A pergunta-chave para mim é como eu recebo o temor do Senhor no meu coração, como eu cultivo esse temor no meu coração. E aí para mim foi muito importante decorar esse versículo que um professor me deu, o Salmo 86, versículo 11. Quando ele diz ali: ensina-me, é uma oração, né? E eu cultivo isso como uma oração de vez em quando sou lembrado dele a orar. E dizer: Senhor, ensina-me o teu caminho. Assim eu vou andar na tua verdade. E dispõe meu coração para só temer o teu nome. Que o teu temor, ele encha o meu coração, que encha o meu pensar. Essa dinâmica de pedir isso da parte de Deus vai gerando e consolidando o nosso coração no temor. E quando o temor vem no coração, eu tenho o princípio, a porta para a sabedoria. Ele vai me ensinar os passos que eu preciso tomar na minha caminhada. E eu quero te incentivar nessa hora, você simplesmente fechar os seus olhos e dizer: Senhor, me dá esse temor no coração. Feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor. Pegue esse salmo e ore ele. Diz: Senhor, me ensina os teus caminhos. Eu quero andar na tua verdade. Senhor, me ensina os teus caminhos financeiros, os teus princípios, pois eu quero andar na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Enche o meu coração com o temor do Senhor. Que esse profundo respeito, essa profunda consideração, encha o nosso coração, envolva o nosso coração. Espírito Santo de Deus, por gentileza, encha-nos do temor do Senhor, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Amém. Estão festejando aí, né, as eleições. Depois a gente vê lá o que o aplicativo diz, né? Agora vamos ficar aqui na palavra. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então vamos lá para as primeiras páginas da Bíblia, onde tudo começa, o Gênesis. A primeira pessoa que ofertou, as primeiras 2 pessoas que ofertaram foram Caim e Abel. Um ofertou e Deus se agradou, e outro ofertou e Deus não se agradou. Vamos ler lá Gênesis 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Versículo 4, Abel, por sua vez, ele trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Quando você lê o texto adiante, Caim ele ficou muito chateado porque Abel foi aceito na oferta dele. E na primeira leitura você também, Deus faz diferença de pessoas. Deus fez a diferença no coração, na maneira como um e como o outro ofertou, na postura, no temor do Senhor no coração. Quando você vê lá Caim, no fim dos dias, é como se fosse dizer assim, ele pagou todas as contas, e daí ele pensou, vou dar uma oferta para Deus. Assim, por último. E outra coisa que fica ali assim, ele deu uma oferta qualquer. Ele pagou tudo que tinha que pagar, acertou tudo, isso aqui eu vou ofertar para o Senhor, tá. Ele não teve um temor no coração como Abel. Abel ele fez diferente, ele pegou a primeira coisa que ele fez, a sua primícia, o primeiro fruto, ele pegou do melhor, daquilo que agradava ao Senhor, e ele ofertou aquilo em primeiro lugar. Ele trouxe, como diz aqui, a oferta das primícias, em primeiro lugar, antes de pagar qualquer conta. Ele expressou o seu temor do Senhor nessa atitude. E aí nós lemos no Novo Testamento, em Hebreus 11:4, esse texto que fala de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. A atitude de Abel, ela ainda ministra o nosso coração, de eu entender no temor do Senhor. É a primeira atitude que eu tomo, quando eu recebo a minha colheita, eu separo aquilo que pertence ao Senhor. É a primeira atitude. E isso é exercer fé, porque se você paga todas as suas contas, daí não precisa dar oferta por fé. Mas quando se faz em primeiro lugar, e daí depois você vê as suas contas, 90% que se administra, você exerce fé, dando em primeiro lugar a Deus. E Abel fez isso. E isso Deus honrou e Deus valorizou na vida de Abel, e dá testemunho para nós. O segundo testemunho é de Noé. Noé, ele teve toda aquela experiência do dilúvio, e quando ele sai da arca, ele toma imediatamente uma atitude. Qual é que foi a atitude dele? Em Gênesis 8:20, lemos lá: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. É a primeira menção de altar. É uma oferta que ele trouxe, de gratidão pelo livramento da família dele, de gratidão pelas promessas de Deus. E a atitude de Noé agradou a Deus de tal forma que, se continuar a ler o texto ali, Deus começa a declarar bênçãos sobre a vida dele, e começa a liberar o favor dele, e para esse novo ciclo, esse novo tempo que se iniciava sobre a vida de Noé e sua família. E aqui você encontra a primeira oferta espontânea de gratidão que é trazida por intermédio de Noé. Noé então expressou o temor do Senhor em seu coração, e a sua primeira atitude é em trazer uma oferta de gratidão ao Senhor. A história segue, aí começa essa questão do altar, e às vezes nós ficamos meio assim, puxa, mas como é que eles ofertavam animais? Era a moeda deles. Hoje nós temos o dinheiro. Na época deles, eles faziam o escambo, os animais era o dinheiro que eles tinham, era o bem precioso com que eles negociavam na sua época. Então era um instrumento financeiro da época. Para nós hoje é o dinheiro, como uma oferta. E o interessante é que quando ele diz aqui oferecer um holocausto sobre o altar, que está ligado à oferta, toda oferta eu preciso morrer para ela. Aquele dinheiro que está na minha mão, eu preciso entregar, e aquilo precisa morrer no altar para a minha vida. Aquilo não me pertence, eu entreguei plenamente ao Senhor. Essa atitude é uma atitude que marca a vida de Noé e dá o norte já como a primeira oferta que é levantada em gratidão a Deus. Aí você chega em Abrão. Abrão, ele é chamado por Deus,
Ele obedece o chamado, sai da sua terra e ele chega na terra prometida. E na terra prometida, quando ele monta lá a sua tenda, ele está ali e aí ele toma uma atitude, daí Deus se revela para ele. Gênesis 12, 7, diz ali assim, apareceu, né, quem tem o nome Aparecida vem daí, vem do Shekinah. Deus se manifestou a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. A manifestação de Deus na vida de Abrão fez ele reagir com uma oferta. O falar de Deus, o confirmar da promessa de Deus na vida dele, ele ligou isso com uma oferta, uma reação de confirmar a promessa de Deus, sempre tem a ver com uma oferta financeira, né, que é envolvida nesse momento. Gênesis 14, que dá na sequência, quando ele entra em guerra, ele pega os seus 318 soldados que ele treinava dentro da sua casa. Ele era então um homem bem próspero, ele tinha 318 soldados que trabalhavam ali junto com ele, e se você vai sustentar 318 pessoas, você tem que ter bala na agulha, né? Para dar de comer para toda essa turma. E aí é dito o seguinte, em Gênesis 14, depois que ele foi para a guerra, resgatou Ló, aí vem Melquisedeque. Melquisedeque ele aparece 3 vezes na Bíblia, nesse texto, depois no Salmo 110 e depois em Hebreus. Melquisedeque, ele é uma figura, uma representação do Senhor Jesus, e é colocado aqui que ele é rei de Salém, ele trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era rei e sacerdote, ele trouxe pão e vinho para Abrão. Próximo versículo. E abençoou ele a Abrão, e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Melquisedeque, o rei da paz, Salém significa paz, que depois a gente encontra em Jerusalém, né? Jerusalém, rei da paz e sacerdote de Deus. E ele representa Jesus porque ele traz pão e vinho. Ele, antes de Abrão tomar qualquer atitude, o abençoa, ele abençoa Abrão. E ele glorifica a Deus na vida de Abrão, por tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a graça de Deus nos alcança, Ele nos traz pão e vinho. Ele nos traz o perdão, Ele nos traz a comunhão com Ele, Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, e Ele nos abençoa com a manifestação da glória dEle, que nós tínhamos perdido. Ele nos reveste com o Espírito Santo de Deus. E a reação de Abrão foi de tudo que ele tinha de dar o dízimo. Seria como quando você aceitou ao Senhor Jesus, você pega, faz a conta de tudo que você tem e pega e dá o dízimo. É o que Abrão fez. Imagine a conversão do coração dele. Quando ele entendeu a manifestação, a bênção dele sobre a vida dele, ele reagiu com gratidão, e assim ele expressou o temor a Deus e o reconheceu em primeiro lugar na sua vida. Deus não deu ordem para Abrão dar dízimo. Deus não deu ordem para Abel dar as primícias. Foram expressões espontâneas. Noé, ele o fez espontaneamente. Abrão, em toda vez que levantou o seu altar, ele fez isso espontaneamente, porque o coração deles, eles tinham firmado o coração deles diante do Senhor. E Deus quer esse tipo de relacionamento com a sua e com a minha vida. Ele quer ser o primeiro. E a expressão de em primeiro lugar nesses homens está na maneira como eles tratam as suas finanças. E aí, quando o povo de Deus, que era para ser um povo de reis e sacerdotes, eles dizem: não, Moisés, você vai intercede por nós, e nós ficamos aqui
tudo que Deus falar nós fazemos. E aí Deus pega o exemplo de Abel e ele orienta na lei como a primícia era para ser dada e a quem ela era destinada e assim por diante. Ele dá orientação sobre os dízimos e dá também, é assim, assim, assim que eu quero que seja cuidado. E ele dá orientação também sobre as ofertas. Ele dá 12 tipos de ofertas, a começar com a oferta de ouro, e assim são 12 tipos de ofertas que Deus orienta, é assim que eu quero que as coisas aconteçam. Para nós, até tem um ponto que não mencionei, mas tem a lei do primogênito, que fala da atitude que Deus pede no nosso coração em relação inclusive com os nossos filhos. Ele pediu o filho de Abraão, o único dele, o primeiro dele. E na lei ele instituiu que o primogênito era dele. Ele diz: me pertence, teu primogênito é meu. E o primogênito de todo o teu rebanho também é meu. O puro, ele precisava ser sacrificado, e o impuro, ele precisava ser redimido dos primogênitos. E aí você tem um paralelo tremendo, né? Jesus, ele era puro, e ele foi sacrificado por você e por mim. E nós que éramos impuros, ele nos redimiu, nos resgatou, nos comprou com o sangue dele. A lei do primogênito, ela mostra muito essa questão da primazia de Deus, de ter o primeiro lugar. Porém, para nós, em Cristo Jesus, nós não precisamos mais da lei e sobre as nossas vidas nos dizendo o que temos e o que não temos que fazer. A lei, ela nos ensina, nos dá entendimento do que, como é que é o coração de Deus, e nos dá uma direção quando nós temos dúvidas. Mas o que Deus quer, Ele quer o nosso coração. E Ele derrama do Espírito dEle no nosso coração. Por exemplo, para nós não existe uma lei de amor mais, porque o amor dEle foi derramado no nosso coração. E quando a gente é deparado com a questão de amar o próximo, não tem como não amar. Porque o amor dEle foi derramado no nosso coração, e nós estamos rendidos a esse amor. A nossa natureza é amar como é a natureza de Deus, porque Ele nos deu da natureza dEle. Quando você olha sobre o perdão, para um cristão, o perdão não é uma obrigação, é a natureza dele. É como que para o cachorro latir, ou para o gato miar, é a natureza deles. Por isso que eles latem, por isso que eles miam. A nossa natureza é o perdoar, porque é a natureza do Espírito Santo que está em nós. A natureza do Espírito Santo de Deus em nós nos faz sempre buscar uma maneira de ter a Deus em primeiro lugar, de reconhecê-lo como número 1 e de mostrar isso nas nossas finanças. As leis, como diz lá em Romanos 8:4, elas se cumprem na nossa vida de uma forma natural, porque os que andam no Espírito, eles cumprem a lei, sem às vezes até saber que existia lá uma lei sobre isso, mas por serem guiados pelo Espírito Santo, estão cumprindo aquilo que Deus dá a eles. Então para nós não é uma obrigação, uma primícia, um dízimo, uma oferta, porque nós entendemos o coração de Deus e a nossa postura em buscá-lo de primeiro lugar. E quando nós chegamos a Jesus, é importante entender a primeira mensagem dele para todas as áreas da vida e também, especialmente nas finanças, de nós entendermos o primeiro lugar. Quando Jesus diz lá, a primeira mensagem dele, arrependei-vos, né? Vamos ler lá Marcos 1:15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, quer dizer, o reino de Deus já chegou. Jesus estava aqui 3 anos antes da manifestação do reino de Deus pelo Espírito Santo, em Atos 2. Ele diz, o reino está aí, arrependei-vos e crede no Evangelho. 2 atitudes. O arrependimento para nós, nós precisamos ampliar, eu tenho insistido isso com você e comigo, de ver e entender o arrependimento com a mudança de mente. É sair da mente natural do ser humano e entrar na mente de Deus. Isso requer da nossa mente que a gente abra a mente, que a gente expanda a nossa mente. Isso é arrependimento. Sair do pensamento como o ser humano pensa e pensar como Deus pensa, como Ele olha para as coisas.
E quando nós falamos sobre finanças, e nós vamos adentrar em alguns princípios, nós vamos perceber que nós precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento para aquilo que Deus tem para nós, expandir a sua mente. Como já disse, assim como o universo está se expandindo, a sua mente, ela foi feita para se expandir, se expandir, se expandir, pegar um horizonte e ver plenamente as coisas diante de você. E o crer no Evangelho, a palavra crer é tomar por verdadeiro. Eu tenho os princípios de Deus, eu começo a entender eles, eu abro minha mente para eles, agora eu preciso tomar a atitude de tomá-los por verdadeiro para a minha vida. Isso é crer na boa notícia. Então, quando o Senhor Jesus, daí ele entra especificamente na área de finanças, capítulo de Mateus 6, por exemplo, ele fala lá sobre o coração, onde está o teu tesouro, aí onde está o teu coração, aí está teu tesouro, né? Ele fala sobre Mamon, que nós vamos falar na próxima semana, esse espírito que domina as finanças. Ele fala sobre a preocupação do ser humano pela comida, pelo que veste, pelo que vai beber, a preocupação da sua necessidade básica. E aí ele chega, então, ele diz, no mundo é assim, aqueles que não conhecem a Deus, é desse jeito, ficam preocupados com essas coisas, mas vocês, filhos de Deus, filhas de Deus, com vocês não é assim. Como é que é a nossa atitude? Mateus 6,33, podemos falar de cor ali quase? No 3, vamos juntos? 1, 2, 3, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E como nós conversamos aqui, são 3 coisas que eu preciso prestar atenção. A primeira é o reino de Deus, a segunda é a justiça de Deus, e a terceira é a recompensa de Deus, que Deus tem preparado e separado para nós. Então o Senhor Jesus, ele diz, para que essas 3 coisas eu preciso buscar, eu preciso me dispor a buscar. E a busca é um princípio da vida. Quando eu começo a buscar, eu começo a manifestar a vida. Quando eu deixo de buscar, eu começo a morrer. Profissionalmente, você sabe que é assim também. Sempre tem coisa nova, ainda mais nos dias que nós vivemos. Há uma enxurrada de novas informações, e eu preciso ter o lugar onde eu fico me alimentando e crescendo na minha profissão, abrindo a compreensão e entendimento para as coisas novas e me posicionar nas coisas novas. A busca, e ele diz, a nossa busca, o primeiro foco nosso precisa ser em 3 coisas. Primeiro é no reino de Deus, para mim é o governo dele sobre a nossa vida. Quando nós temos um desafio financeiro, o que eu faço? Em primeiro lugar, eu busco o governo dele. Eu declaro que Jesus é o Senhor sobre essa situação econômica, sobre essa questão financeira. Ele é o Senhor das minhas finanças. E essa é uma boa oração para fazer nesses 21 dias, né? Ficar declarando, o Senhor Jesus é o Senhor das minhas finanças. Ele, e quando eu reconheço Ele como o Senhor, a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida, que nós obtemos salvação, as soluções que precisamos nas nossas finanças. Romanos 10, 9 e 10, né? Então o governo de Deus sobre as minhas finanças, tudo que eu tenho é dele, e nós somos apenas administradores. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, a nossa vida lhe pertence, e com a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos é dele, foi comprado por ele, nós pertencemos a ele. E a segunda coisa que eu preciso buscar em primeiro lugar é a vontade dele, a justiça dele sobre as minhas finanças, o que é justo aos olhos dele, como ele quer que aconteça. E quando eu foco em primeiro lugar no senhorio dele, eu estou aberto para ouvir o que ele quer para mim. Porque se eu reconheço que ele é Senhor na minha vida, eu já decidi que eu vou obedecer a ele. E o segundo ponto que eu preciso então firmar, qual é a vontade dele? É justo? O que é justo diante dele para a minha vida? E o terceiro, que nós já conversamos na 2 semanas, ele é quem nos recompensa. Abrir o coração para as recompensas dele. Nosso Pai Celeste, Ele tem prazer em recompensar a boa administração. Ele é um galardoador, Ele é um recompensador daqueles que o buscam por fé e que se posicionam tendo Ele em primeiro lugar. Deus, você chama a atenção de Deus quando você se posiciona assim
e Ele vai acrescentar à sua vida. Você não foi feito para correr atrás de bênção, você foi feito para que as bênçãos corram atrás de você, né? Quando nós falamos lá sobre o princípio de ouvir a voz, né? Quando você entende aqui a voz de Deus, essas bênçãos te acompanharão, elas serão acrescentadas à sua vida. O seu foco é entender e buscar o governo dele e buscar a justiça dele, a vontade dele. Um exemplo, pegar lá do Antigo Testamento sobre como Deus trata essa questão da primícia, de ser o primeiro, a história de Jericó. Jericó era a primeira cidade, provavelmente a cidade mais rica que tinha ali na terra chamada naquela época de Canaã, a terra da promessa. E era uma cidade bem fortificada, sinalizando da riqueza que essa cidade tinha. E Deus diz: essa cidade, a primeira cidade é minha, e tudo que está lá dentro é meu, todo ouro, toda prata, toda vestimenta, tudo é meu. E Deus deu a estratégia da conquista. Você ia conquistar alguma coisa que diz: não vou ter nada disso mesmo. Aí já é de Deus, então Deus que tome. Eles foram e conquistaram essa primeira cidade. Essa cidade é do Senhor e não vão pegar nada. Como é que é feita a conquista? Deus dá estratégia para eles, eles conquistam e derrubam aquela cidade e tudo é queimado. É a maneira que tudo precisava morrer para Israel. E ninguém podia tocar naquela cidade, porque quem tocasse naquela cidade seria amaldiçoado. Tanto que centenas de anos posteriores, uma pessoa lá inventou de construir de novo e as maldições elas se manifestaram. Se não me engano, foram 400 anos depois. A cidade era do Senhor e ela pertencia ao Senhor. E Deus foi explícito, né? Toda a prata, todo o ouro de Jericó são meus. Deus disse: me dê a primeira cidade. Ele não disse lá: conquiste em toda a terra as 20 cidades e eu quero 2 delas. Ele disse: não, a primeira conquista é minha. Isso fala das primícias. Antes de eu saldar qualquer pendência financeira, antes de pagar qualquer conta, antes de investir naquele hobby que eu gostaria, antes de investir nos meus sonhos, em primeiro lugar, Deus diz: eu quero ser o número 1 na sua vida. Isso precisa de fé. E cair isso no nosso coração. Porque a nossa mente, quando ela não é transformada, ela já faz conta, ela já diz que é possível, que não é possível. E Deus nos chama para uma atitude de fé. Então as primícias mostram o lugar que Deus ocupa no nosso coração. A primeira parte manifesta as bênçãos de Deus sobre o todo. E aí nós podíamos ler sobre Acã. Acã, ele decidiu: eu vou tomar um pouquinho disso aqui para mim. Assim como Adão e Eva. Deus disse: não toque, isso aqui é meu, não toque. Eles foram lá e tocaram. Acã, mesma coisa, Deus disse: não toque, ele foi lá e pegou algo para si. Ele trouxe destruição para a sua nação, ele trouxe destruição para toda a sua casa, a sua família, todos sofreram ao seu redor por causa da atitude dele. Então Deus diz assim: me dê a primeira parte, e as outras coisas vocês vão conquistar debaixo da minha força. Concluindo com a pergunta que eu fiz no início: como nós expressamos em nossa vida financeira que o nosso Pai Celeste, Ele é número 1? Qual é a atitude prática que nós tomamos? Como nós mostramos esse nosso coração para com Ele? Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Quero te convidar a um tempo de oração, um tempo de decisão. Quando nós ouvimos uma palavra como essa, sempre precisa cair uma decisão, porque se ela não cai aqui agora, nós saímos pela parte ali afora e as eleições já tomam conta e a gente esquece. Então a gente precisa firmar o nosso coração nessa hora. Eu peço que se feche seus olhos
em que você abra o seu coração e fale ao Senhor. Pai Celeste, muito obrigado que o Senhor conhece o nosso coração. Obrigado que o Senhor nos ama, que o Senhor nos acolhe em seu amor. Senhor, sonda o nosso coração e veja se nós temos ao Senhor em primeiro lugar. O Senhor que conhece o coração, sabe o nosso estado. Espírito Santo, por gentileza, convence-nos da atitude que precisamos tomar, para que o reino tenha em primeiro lugar, a justiça tenha em primeiro lugar, e nós possamos nos abrir para as recompensas que o Senhor tem. Obrigado pelo seu perdão. Obrigado pelo alinhamento no coração que o Senhor nos dá. E na autoridade que há no nome de Cristo Jesus, o Senhor, aquele que governa sobre todo principado e potestade, eu tomo autoridade agora sobre todo espírito maligno, sobre todo pensamento das trevas, sobre todo medo, sobre toda escassez, sobre toda insegurança. Eu tomo autoridade agora sobre todo espírito de avareza. Eu tomo autoridade agora sobre todo espírito maligno que tem causado terror no coração por causa das finanças. Agora, em nome de Jesus, eu amarro, amordaço vocês e ordeno agora em nome de Jesus, venham para debaixo dos pés, agora em nome de Jesus. Sim, que o anjo vem agora com a espada desembainhada, cortando todas as ligaduras das trevas, toda ligadura de alma com o dinheiro, toda ligadura de sentimento com o dinheiro. Haja cortes agora em nome de Jesus, uma libertação extraordinária no coração, uma paz que excede todo entendimento. Encha a mente e o coração de cada um de nós. Alegria, sim, Espírito Santo, a alegria de confiar no nosso Pai Celeste, de confiar nos seus princípios, de confiar na sua chamada ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.